O que seria basicamente o conceito de castração? Freud acentuou muito essa questão da castração pela experiência que ele teve, clínica, pelo momento em que ele vivia dentro de uma cultura vitoriana, né, em que a percepção da diferença anatômica entre os sexos se revelava muitas vezes de uma forma bruta para as crianças, né, porque você tinha todo um pudor, um esconder o corpo, né? Então, de repente, a criança descobria, né, realmente uma diferença, né, anatômica. E essa diferença anatômica suscitava uma questão na cabeça das crianças. Quer dizer, o que é isso? Porque até ali, até a percepção dessa diferença, é como se tudo fosse igual, né? O menininho tinha pênis e achava que a menininha também tinha. A menininha não tinha, achava que o garotinho também não tinha, tá? Então, no momento em que se revela esse tipo de percepção, no período edipiano era de uma forma assim um pouco, às vezes, repentina, o que não invalida que, obviamente, essa percepção vai se dar mesmo numa cultura de indígenas, onde a nudez é uma coisa comum, né? Porque a criança, enquanto ela não tem suficiente massa simbólica, né, massa crítica simbólica do psiquismo, ela não tem como perceber certas coisas. Quer dizer, ela percebe, mas não nomeia, e fica como quase não fosse percebido, tá? Então, num dado momento, mesmo uma criança, que seja uma criança masculina, uma criança feminina, que são criados juntos, e a nudez é comum, num dado momento, essa questão vai se revelar. Num dado momento, ela vai perceber que tem uma diferença. E, nesse momento, o menino fica numa posição, vamos dizer assim, tendente a proteger aquele seu acessório, vamos dizer assim, anatômico, né, como uma coisa preciosa, porque isso está ligado em todas as culturas humanas, a questão do poder, do manto. As culturas humanas são patriarcais, e como toda e qualquer cultura patriarcal, o macho é que manda, tá? Então, para a criança masculina, fica aquele espectro de como seria não ter. Não ter isso significa não ter poder. Não ter isso significa ser menor, ser menos. Bom, isso seria o conceito de castração dentro de uma moldura freudiana. Numa moldura lacaniana, que foi o grande teórico depois de Freud, que voltou a abordar de uma forma mais profunda esse conceito, Lacan acentua mais essa questão de castração exatamente naquilo que eu estava me referindo da primeira parte com relação ao complexo de Édipo. Seria o rompimento da relação dual com a mãe. Quer dizer, é um corte. E se a gente pensa, há uma falta, há uma perda, né? Da mesma forma que o menino, na conceituação freudiana, a perda do símbolo de poder, no caso aqui seria a perda do colo dessa mãe. Há uma castração. Castração quer dizer perda, né? Está sendo amputado de algo, está perdendo esse colo. Isso para Lacan é que é exatamente o período de castração. E quem exerce essa função é o símbolo linguístico. É a entrada do símbolo linguístico. Quando dentro da psiquismo da criança chega a um determinado volume, uma massa crítica, essa criança pode começar a pensar, não só sentir aquilo que está sentindo, mas pensar isso que está sentindo, essa perda, né? Esse é o momento fundamental em que Lacan coloca como castração. Agora, se a gente quiser fazer uma espécie de uma interface entre o conceito freudiano de castração e o conceito lacaniano de castração, a gente vai pensar na posição da menininha que ficou lá sem aquele símbolo de poder. Diz Freud, que quando a menina que está procurando aquele símbolo de poder a vida inteira, eu vou ter, vou conseguir, vai crescer, olha para o clitóris, diz Freud, eu acho que às vezes um pouco de viagem dele, mas tudo bem, vamos por aí. Essa menina vai se tornar mãe, vai se tornar mulher. Quando ela tem um filho, o primeiro filho, esse filho é investido, né, magicamente, fantasticamente, neste lugar de finalmente conseguir aquele objeto que eu não tinha. Finalmente, o filho fica no lugar que se chama assim, fica no lugar do falo da mãe. É o falo que está dentro do corpo, nasce, finalmente ela tem um pênis e até bem dotada, de uma certa forma. Então, o que ocorre? Este momento, então, o conceito freudiano de castração e o conceito lacaniano de castração, eles se fazem uma interface. Quer dizer, a mãe tem
aquele filho que está investido, como falo, como fosse objeto do seu desejo, o desejo de possuir aquele símbolo de poder que eu trouxe lá atrás. Esse investimento vai ser maior ou menor em função de cada mãe, como esse psiquismo de uma ou de outra mãe se estrutura. Essa criança ocupa este lugar. Agora, quando diz Lacan, quando o símbolo linguístico entra, em que permite que a criança comece a perceber, né, que ela é um indivíduo e a mãe é outro indivíduo, que começa a ver a separação, que ela consegue olhar para a porta do quarto, como eu falei, ou de qualquer, e ver um terceiro que vem ocupar esse lugar. Este momento, essa mãe está sendo de novo perdendo aquilo que era o símbolo de poder, que ela pensou magicamente que estava recuperando. Nesse momento, o conceito de um e de outro, de uma certa forma, se entrosa.